Oi, gente, para fechar a semana, eu vou trazer aqui uma entrevista exclusiva com um dos donos da TUSMIL, que pela primeira vez falou sobre todos esses problemas que envolvem a empresa, o transporte coletivo em Juiz de Fora. Aliás, antes de trazer essa entrevista na íntegra aqui para vocês, que ele concedeu lá na Rádio Transamérica, no nosso programa, na Rádio Transamérica Juiz de Fora, quero passar para vocês algumas informações importantes sobre transporte coletivo na cidade. De fato, várias linhas não estão sequer saindo da garagem da empresa TUSMIL, prejudicando muitas pessoas, muitos usuários. São cerca de 10 linhas que não estão saindo por dia. A empresa TUSMIL admitiu o problema, está com uma dificuldade enorme depois que foi decretado o processo de rescisão do contrato com fornecedores para reposição de peças. Eu conversei na manhã dessa sexta-feira com o empresário Pedro Constantino, que é filho de Nenê Constantino, dos donos da Gol Linhas Aéreas. Eles têm várias empresas de ônibus, têm mais de 7.500 ônibus no Brasil inteiro e estão tentando entrar nesse mercado aqui em Juiz de Fora. Buscaram uma conversa com a prefeita Margarida Salomão, que não recebeu nem o Pedro, nem o parente dele, o sócio Rogério Constantino, que é de Belo Horizonte e da aviação Pássaro Verde, né, para quem aí conhece. E junto com eles veio também o prefeito de Patrocínio, para tentar ver se conseguia, né, essa audiência com a prefeita, que não recebeu nenhum dos três. Eles voltaram, mas ainda tem interesse em adquirir a empresa TUSMIL e, dependendo das conversas, né, assumir, e eles garantem que podem fazer isso, a melhoria no transporte coletivo em Juiz de Fora. Mas, de fato, vamos ao que mais interessa. São muitas perguntas que precisam ser respondidas e um dos donos da TUSMIL, o Júlio Noel, falou conosco com exclusividade. Eu trago aqui o relato para vocês. Acompanhem, já desejando um bom final de semana a todos. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo, pela oportunidade. A empresa teve conhecimento aí desse processo de caducidade, que foi declarado na quarta-feira retrasada, e a gente tinha 3 dias úteis para poder recorrer. Como quinta-feira foi feriado e sexta-feira foi ponto facultativo, o nosso prazo era até quarta-feira, e a gente então recorreu administrativamente. E estamos assim esperançosos de que a prefeita vai analisar com carinho essa situação, até porque a gente tem uma solução imediata para esse problema da cassação. A gente conseguiu já um empresário, um investidor que tem interesse em comprar a TUSMIL, ficar com a TUSMIL e assumir a empresa imediatamente e resolver todos os problemas dela, entendeu? Que hoje ela está causando à população. Até peço desculpa que realmente a gente tem falhado, mas isso não é por culpa totalmente nossa, não. Mas foi uma surpresa essa decisão? Foi porque quando foi declarado quando a Procuradoria emitiu o parecer favorável à cassação, a prefeita ela tinha um prazo, ela não tem prazo, o prazo dela é indeterminado, ela poderia analisar com calma, né? Eu já tinha estado com ela algumas vezes e falei com ela que eu estava tentando um comprador para a empresa, que eu estava negociando, já tinha um ou dois interessados, e que ela tivesse um pouquinho de paciência que eu ia resolver a situação. Me pegou de surpresa porque foi quase que imediatamente, houve o parecer da Procuradoria e ela imediatamente declarou a caducidade. Eu não esperava que, apesar de ter visto uma live que houve com esse prefeito, com um advogado e com uma outra pessoa, ele já dando até a data que a partir do dia 15 a TUSMIL não ia operar mais, que era o último dia da TUSMIL. Então, apesar de eu ter assistido aquela live, eu ainda achei que não, isso aí deve ser especulação, não pode ser já uma coisa já que já está premeditada, ela vai analisar. Me pegou de surpresa. Ô, Júlio, em relação ao desequilíbrio econômico que tem sido falado, não só publicamente, mas nos processos também, quais são as causas desse desequilíbrio dos consórcios em Juiz de Fora? Por que um consórcio está aparentemente melhor do que o outro, já que a gente ouve muito e publica muito informações de acidentes acontecendo mais com a TUSMIL e menos com a ANSAL, por exemplo? Por que desse desequilíbrio? Bom, isso... Primeiro é por causa da tarifa. A tarifa está congelada desde novembro de 2019, que foi o último reajuste. Então são 2 anos e quase 8 meses, 7 meses sem reajuste. De lá para cá só o óleo diesel
voltando para os valores de hoje, só o óleo diesel sofreu um reajuste de 126%, pneu mais que dobrou de preço, as peças mais dobraram de preço, tudo subiu muito, os insumos subiram muito. Houve reajuste também da categoria agora que a gente fez em janeiro de mais de 11%, 11%, eu não me recordo direito o percentual, e isso tudo vem impactando e você, teus custos aumentando e você não tendo nem tarifa e o subsídio que a prefeitura nos pagou o ano passado foi até dezembro e a partir de janeiro ela suspendeu. Você vê que esses problemas começaram a acontecer mesmo a partir de janeiro, quando foi suspenso o pagamento do subsídio. E isso também vai em relação também aos lotes, né? Porque uns lotes, as linhas de um lote não quer dizer que você fature a mesma coisa ou rode a mesma quilometragem em relação ao outro lote. Então, por exemplo, a TUSMIL hoje, a maior parte das linhas de roça estão com ela. Eu tenho 11 linhas de roça. E linhas de roça você roda em estrada de chão, tem quilometragem alta e o IPK, que a gente chama índice de passageiro por quilômetro, é baixo. Então eu tenho linhas lá que roda 60 km, é uma distância daqui a 3 rios. Os funcionários faz 2 viagens, ele cumpriu já a carga horária dele. Se ele faz ida e volta, ele já fez a carga horária dele. E a maior parte das linhas de roça está com a TUSMIL. Essas linhas desgastam muito o carro, porque roda em estrada de chão, estradas precárias, e o carro às vezes não suporta. Não é falta de manutenção, é que o carro não foi feito para andar num piso desse. Ele requer até mais manutenção e tal. E isso também causa desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele era para ser feito pela prefeitura, né, e com trocas de linhas na área 3, que era onde iria equilibrar. Porque antes da licitação, você tinha uma câmara de compensação. Esse custo ele era levantado entre as empresas, era feito pelas empresas, e o repasse financeiro era feito imediatamente no mês seguinte. Então, todo mês era apurado. Qual que foi o custo de cada uma? A que foi mais superavitária passa para a que foi deficitária, para equilibrar. Se todo mundo teve lucro, divide o lucro. Se todo mundo teve prejuízo, divide o prejuízo. E não é isso que está acontecendo hoje, né? Diante disso, então, procede a informação de que os ônibus da TUSMIL hoje rodam cerca de 500 quilômetros a mais do que os da ANSAL. Não, não chega a isso tudo não, mas eu acho que é quase 200 mil quilômetros a mais. A mais? Por mês e carregando menos passageiro. Por que existe esse equilíbrio na área 3? Porque ela é uma tarifa única, ela é uma tarifa social. Como eu te falei em relação às linhas de roça, tem linha lá que eu rodo 60 km. 3,75 não cobriria jamais o custo de rodagem de 60 km. Se você pegar uma passagem daqui a 3 rios, são 60 km. Se você pegar uma passagem da empresa que faz esse serviço, ela cobra mais de R$30 para fazer essa quilometragem. E como sendo a tarifa social, ela é única, por isso que existe essa compensação, porque os custos são diferentes, entendeu? E hoje a TUSMIL tem esse custo maior por conta dessas linhas mais longas que estão com ela. E veio também a pandemia, que agravou essa situação, que o contrato nosso previa aí um transporte de 8 milhões e meio, se não me engano, de passageiros, de 8 milhões a 8 milhões e meio. Antes da pandemia já estava abaixo de 7, e com a pandemia veio até 2 milhões de passageiros. Só que a frota não foi reduzida na mesma proporção. Então você vê que a gente teve uma redução de 80% na demanda, quase, mas a frota não foi reduzida em 80%. A frota e ela foi reduzida em aos poucos, não foi nem imediatamente. Ela foi reduzida em torno de 50%. E a gente teve esse prejuízo aí, o prejuízo estimado de março de 2020 para até janeiro de 2022, só a TUSMIL foi perto de 35 milhões de reais. Inclusive a empresa já admitiu que tem dificuldade de manter essa condição de contrato aí feito na licitação 2016. E qual hoje, no seu entendimento, seria a principal dificuldade de manter essas condições? Você só tem um jeito de corrigir isso, ou com a tarifa, ou com o subsídio, ou cortando custos. Só que para você cortar custos hoje, você teria que tirar
ônibus de circulação. E a população já reclama que está faltando ônibus. Como é que você vai tirar ônibus para diminuir o custo? Então, o custo hoje ele já está no seu limite, não tem o que fazer mais. Aliás, tem linhas aí que precisa até acrescentar, que eles reclamam que tem que acrescentar porque tem muita demanda. E a única saída ou é dar o subsídio real, né, calcular o que é real, ou aumento da tarifa, ou os dois, né? Um pouco de subsídio ou um pouco do aumento da tarifa. Mas a prefeitura já declarou que esse ano ela não vai dar aumento de tarifa. Então, sobrou só o subsídio. Bom, em relação às ocorrências envolvendo os ônibus da TUSMIL, que tem sido colocada suspeita de falha mecânica, inclusive por parte da prefeitura, essa suspeita, o que de fato tem acontecido com os carros, qual a idade média da frota? Há de fato uma preocupação da própria empresa com esses carros que têm saído da garagem? Sim, sempre houve a preocupação. A gente sempre fez a manutenção. Infelizmente, isso aí foram acidentes mesmo, e não foi por falha mecânica, né? Inclusive, nós temos até alguns já com perícia feita e nenhum detectou falha mecânica. Foi acidente, assim, lamentamos muito isso que aconteceu. Historicamente, se você for ver, isso nunca aconteceu na TUSMIL, né? E foi um acidente, foi uma fatalidade. Mas eu garanto, não foi por falha mecânica. E isso já foi comprovado. E, infelizmente, pessoas chegam precipitadamente e já fala que foi falta de freio ou que foi falha mecânica. E não teve nada disso. Alguns carros foram periciados já e já comprovaram que não tem falha. Foi uma fatalidade mesmo. Não tenho como te dizer por que isso aconteceu. Inclusive, esse acidente mais recente que vitimou um funcionário da empresa TUSMIL na garagem da própria empresa, não foi falha mecânica, segundo a própria empresa nos relatou, é isso? Isso mesmo. Foi feita uma perícia e foi constatado que não tem falha mecânica no ônibus. Inclusive, a gente está dando toda assistência às famílias, tá? Lamentamos muito o ocorrido, mas isso está comprovado que não houve falha mecânica. Está com laudo já pronto, feito pelo perito. Para finalizar essa parte, em relação à idade média da frota, tem algum ônibus indo para a rua fora da idade permitida? Tem. Por quê? Porque durante esse período de pandemia, a empresa vem operando com um prejuízo milionário mensalmente por causa da pandemia. Porque como a tarifa congelada há 2 anos, mais de 2 anos e meio, como é que funciona? Você tem que ter resultado para você poder reaplicar esse resultado na empresa com os investimentos que você tem que fazer. Se eu estou tendo prejuízo há praticamente 2 anos tendo prejuízo, como que eu vou reinvestir na empresa? Tendo que ao contrário, captando recursos para manter ela funcionando, né? Pegando empréstimos bancários para manter ela funcionando. Porque a receita não é suficiente para cobrir os custos. Então, eu não acumulei resultado para que eu pudesse reinvestir agora. Entendeu? Então, infelizmente, a gente não conseguiu fazer essa troca desses veículos. Essa renovação. E isso foi falado lá na prefeitura, inclusive, isso, numa das mesas lá de negociação dessas reuniões. Eu disse isso para eles e ainda pedi que fosse prorrogado a idade média dos veículos, como foi feito em Belo Horizonte, foi feito em algumas cidades, até no interior de São Paulo, que a gente ficou sabendo. Em algumas cidades aí pelo Brasil, a idade média foi prorrogada por mais 2 anos, pelo mesmo período da pandemia. A pandemia foi de 2 anos, então vamos prorrogar a idade média por mais 2 anos. Uhum. E eles não acataram, né? E depois eu fiquei sabendo que os próprios ônibus escolares, aí, os transportes escolar, eles prorrogaram a vida útil deles, né? Eu não sei se foi por mais 3 ou 2 anos, mas não fizeram isso com o transporte público, né? E isso, você prorrogar uma idade média por mais 2 anos, não compromete o risco de acidente, o risco de
Se você der a manutenção correta. Porque você vê aí um caminhão, ônibus na estrada aí, que tem mais de 20 anos rodando na estrada. Você pega caminhão aí que você vê que tem 30, 40 anos que estão rodando. E se o Detran emplaca, e se o Detran aprova, é porque ele está em condições de rodar. Não é verdade? Se você der a manutenção correta, eu vejo ônibus escolar aí que está rodando, eu já vi ônibus com 15 anos rodando, ônibus escolar prestando serviço para a universidade, e transporta pessoas, transporta gente do mesmo jeito, entendeu? Bom, em relação ao processo de caducidade ainda que envolve os trabalhadores lá da empresa TUSMIL, há uma preocupação de que possa acontecer a mesma coisa que houve com a empresa GIL, enfim, a discussão que trata dos direitos trabalhistas, as rescisões, muita gente preocupada com isso. O que a empresa pode passar para esses trabalhadores? O que eu posso passar para eles é que eu levei a solução para a prefeitura. A solução são os empresários que estavam aqui ontem para ter uma reunião com o interesse de assumir a empresa imediatamente. Não é só questão de fazer contratos, porque valores a gente já tinha acertado, já estava tudo acertado. Mas ele falou assim, eu primeiro que tem que ter a anuência, já que está em processo de caducidade, eu quero conversar com a prefeita para ver se essa caducidade vai ser suspensa, porque eu não vou comprar uma empresa que está em processo de caducidade. Se ela suspender e me aceitar, eu assumo a empresa imediatamente. Então a solução eu levei. E aí não ia ter os problemas que tiveram com a GIL. Quer dizer, processos trabalhistas que a TUSMIL assumiu e que paga até hoje dos funcionários da GIL, ele ia continuar pagando, né? Ia renovar a frota, imediatamente ele ia tirar os carros da 2010 e 2011 que estão fora da idade, eles iam retirar e colocar outros carros no lugar, carros mais novos, né? É a solução, ia ser resolvido, tanto para a população, para os funcionários, né? Mas, infelizmente, eu ainda espero que a prefeita, que tenha a decisão na mão desse recurso que a gente fez, eu espero que ela pense nessa solução, que ela é imediata, sem risco de contrato de emergencial, né? E que resolve o problema agora, resolve o problema imediatamente. Okay? Quero agradecer a entrevista, agradecer a sua disponibilidade em falar conosco aqui na Rádio Transamérica sobre toda essa questão pela primeira vez. Sim. E dizer que, e aí é um sentimento, imagino que coletivo da cidade, principalmente dos usuários de um modo geral, que todo esse cenário se resolva e que possa ser oferecido aí à população transporte de qualidade, que é isso que todos Sim. querem, independente se é empresa A, B ou C, Sim. o que as pessoas mais querem é que isso tudo se resolva. Eu te agradeço aí a oportunidade, quero aproveitar também para pedir desculpa à população, porque realmente a gente tem que admitir que houve algumas falhas, mas essas falhas não foi por culpa nossa, porque o contrato ele tem que ter um equilíbrio econômico-financeiro, ou com tarifa ou com subsídio. O subsídio que foi feito não era suficiente, né? E a partir de janeiro o subsídio foi suspenso, foi dado, a prefeitura pagou 2.700.000 de subsídio, e ela já tinha levantado que nos 3 primeiros meses esse subsídio levantado por ela era de 5.100.000. E na nossa conta deu até mais. Deu mais de 5.100.000. E por ter essa controvérsia, ela acabou não pagando os 5.100.000 que ela apurou. Só pagou 2.700.000. Então, para resolver o problema, ou tem que ter o subsídio suficiente, ou a tarifa. Mas, como a prefeita já disse, ela não vai aumentar a tarifa esse ano. Seria o subsídio adequado, né? E o equilíbrio também entre os lotes, porque existe um desequilíbrio a desfavor do Manchester, né? O Manchester deveria estar desfavorável em quase 80 centavos por passageiro de desequilíbrio. Isso deveria acertar também, porque só o subsídio sem o equilíbrio não vai resolver o problema.